Os narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achei. Eram uma vez dois amigos que também eram vizinhos e cultivavam essa amizade há uma longa data. Eles nem se lembravam mais há quanto tempo eram amigos. Eram Hassan e Hassan. Um era lavrador, o outro pastor. Acontece que depois de um inverno rigoroso, aquele inverno que não deixa quase nada passar por aquela região, Hassan perdeu todo o seu rebanho e decidiu se mudar dali. E assim foi procurar o amigo para se despedir. Foi então que Hassan foi logo lhe dizendo: mas o que é isso, meu amigo? Não, eu não vou perder um amigo, não vou deixar que você se vá para outros lugares. Não, a minha terra é pequena, mas eu posso dividi-la com você? Você vai trabalhar a terra assim como eu. Hassan ficou feliz com a generosidade do amigo. Agradeceu muito e ficou ali, trabalhando aquela terra. E um dia, já era assim, de tardezinha, boquinha da noite, quando ele estava cavando a terra, e a sua enxada bateu em um monte de terra que fez um barulho, um som diferente, um som metálico. Ele então, curioso, cavou mais e pôde ver. Era nada mais, nada menos do que um baú cheio de moedas de ouro. Ele então correu para casa do seu amigo e disse: meu amigo, você está rico! Veja só o que eu encontrei nas suas terras. Ao que o outro respondeu: não, preste bastante atenção. Não, a terra é sua. Agora a terra é sua. Você quem está trabalhando com ela. Então o tesouro lhe pertence. E naquele instante os dois começaram uma discussão infrutífera, porque não tinha saída, não tinha nenhuma alternativa para aquela discussão. Um dizia: não, o tesouro é todo seu, ele está nas suas terras, mas meu amigo. Até que decidiram levar aquela questão para o sábio que tinha numa aldeia ali próximo. Ao chegarem à cabana do sábio, contaram toda aquela história. E o sábio então pensou, mas quis consultar os seus discípulos e perguntou para um dos três discípulos o que ele faria com aquele tesouro. O discípulo então foi logo dizendo: o tesouro? Nenhum dos dois está querendo o tesouro, então a única solução é enterrar na terra. Veio da terra, volta para a terra. O sábio não gostou muito daquela resposta e perguntou para o segundo. E o segundo discípulo, então, diante daquela questão, foi logo dizendo: sábio, eu tenho a resposta. Eu acho o seguinte: o tesouro veio das terras do imperador. Logo, pertence ao imperador. Deve ser devolvido, deve ser entregue ao imperador. O sábio também não gostou daquela resposta. O terceiro discípulo estava imerso em pensamentos. Ele pensava. Quando foi perguntado pelo sábio, ele disse: olha, eu, se tivesse de posse
de um tesouro tão grande como esse, sabe o que eu faria? Diga, 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 todos queremos saber. Ah, eu ia comprar sementes. Eu compraria sementes mais variadas, as sementes mais raras, porque eu ia fazer um jardim. Eu ia semear um jardim tão grande, um jardim tão maravilhoso, com árvores raras, com onde haveria tantos pássaros, onde as crianças pudessem brincar, onde as pessoas pudessem se encontrar. Seria um jardim maravilhoso. O sábio adorou aquela resposta. E então ele consultou os dois amigos, perguntando se ele, quem sabe, o discípulo poderia comprar aquelas sementes. O que eles achavam? Eles disseram que sim, que tranquilo, que entregaria aquele tesouro para que fosse adquiridas sementes. E assim, o sábio, de posse do tesouro, saiu. Ele saiu para o mercado para comprar essas sementes. Acontece que ao chegar ao mercado, com todo aquele burburinho, pessoas andando e falando e apregoando as suas mercadorias, ele ouviu, todos puderam ouvir. Aquele barulho, aquele alarido, eram camelos que estavam sendo conduzidos por um mercador que foi adentrando o mercado com 3 camelos. O discípulo, então, curioso, quis saber o que carga era aquela que ele levava. Ao ver aquela carga, ele ficou assustado, porque eram pássaros, pássaros da mais variada linhagem, pássaros de todos os tipos, pássaros raros, pássaros em extinção. Ele perguntou àquele mercador para onde ele levava tantos pássaros. Estavam engaiolados. Alguns batiam com a cabeça nas grades da gaiola. Estavam machucados, muitos machucados. Então o mercador disse que estava levando toda aquela mercadoria para o imperador, que seria para a ceia do imperador, que o imperador adorava degustar pássaros raros, que seria um jantar esplêndido para o imperador e todos os seus convidados. Que as penas o imperador ia fazer belos ornamentos. O discípulo, ao ouvir aquilo, ele ficou comovido. E aí, então ele falou, mas eu posso comprá-los? Eu queria comprá-los. O mercador foi belas gargalhadas. Imagina se você vai ter dinheiro disponível para comprar tudo isso. Você tem noção do quanto vale essa carga inteira? Foi então que o discípulo apresentou aquele baú cheio de moedas de ouro. Os olhos do mercador brilharam, porque era muito mais dinheiro do que o imperador ia pagar por toda aquela carga. O discípulo, então, pegou aqueles pássaros, cada gaiola, e foi soltando. E quando ele soltava, eles saíam em revoada. Era belo, era maravilhoso ver o céu colorido de várias aves das mais variadas plumagens e canto. Aqueles que estavam doentes, os que haviam se machucado,
ele fez bons ungüentos e tratou das feridas dos pássaros para só depois soltá-los. E assim, feliz, ele voltou para a aldeia. Ele voltava numa alegria, num contentamento. Ele havia feito... Ele ficava tentando imaginar para onde aqueles pássaros iam. Que alegria eles iam levar para a vida de tanta gente. Mas foi então que ele se lembrou. Ele se lembrou de que... Ai, o mestre. Ele havia... Nossa, e agora? E as sementes? Como é que ele... O que ele ia contar pro... Quando ele se lembrou, quando ele se sentou no chão mesmo e começou a chorar. Ele ia decepcionar o seu mestre e aqueles dois amigos que confiaram nele. Foi então que uma coisa incrível aconteceu. Pássaros surgidos de todos os lados apareceram e traziam um bico. Cada um trazia no bico várias sementes. E eles vinham em voo rasante e semeavam, aravam a terra com seus bicos e semeavam. E os outros pássaros traziam água no bico e jogavam. E como que por encanto, naquele lugar, nasceu um jardim mágico. Eram árvores maravilhosas, eram pássaros coloridos, todos os tipos de animais haviam por ali. O discípulo estava embevecido, ele só pensou numa coisa. Ele pegou uma maçã de uma macieira, uma maçã que parecia tão suculenta, tão saborosa, e levou para o seu mestre. E o mestre, então, saboreou aquela maçã. E disse: muito bem, meu discípulo. Foi assim que aquele jardim mágico nasceu. Da amizade de dois amigos, dois homens, e da generosidade de um discípulo.